Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia, TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. E nesta edição do Agropapo vamos tratar aí de um tema que eu sempre gosto de abordar aqui no nosso programa. Acredito eu, enfim, até o assunto mais procurado hoje no Brasil, sem ser a vacina, que é a questão de carreira e emprego. Mas vamos falar, obviamente, sobre carreira e emprego no agronegócio. E para falar com propriedade sobre o assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o Anderson Schenberg, especialista em gestão de talentos do FESA Group. Anderson, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Obrigado, Ronaldo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, para a gente começar, vocês estão trabalhando aí justamente um novo estudo aí, falando, vamos dizer assim, mostrando que o mercado do agro aí tá aquecido, vamos dizer assim, para alguns determinados cargos, algumas determinadas funções, né? Eu queria que você pudesse dar aí uma breve dimensão dessa questão assim, procurando pontuar aí quais são esses cargos, vamos dizer assim, que estão mais demandados, né? E o perfil dessas empresas que estão no mercado à procura desses profissionais, né? São pequenas, médias, grandes, ou até startups, enfim. Queria que você pudesse dar essa radiografia aí para nós. Legal, obrigado, Ronaldo. Quando a gente fala muito dessa demanda de profissionais, né, acho que, para começar, a gente tem que dizer que o agronegócio em si está vivendo um dos melhores momentos, né? Seja pelo preço dos grãos, também favorecendo muito a variação cambial, e, obviamente, isso reflete em toda a cadeia do agro, né? Seja concessionários de máquinas, seja revendas de insumos agrícolas, as indústrias, né, os grupos agrícolas, produtores também. Então, toda a cadeia ela está sim sofrendo um grande impacto e vem tendo uma grande demanda, né? E aí, quando a gente fala muito de qual que é o perfil dessas empresas que normalmente têm demandado bastante cadeira e tem se movimentado dentro dessas empresas de pequeno porte, né? Eu acho que esse movimento, né, e aí a gente fala muito sobre isso, do quanto o agronegócio ele ainda é um mercado muito tradicional, mas que vem sofrendo uma transformação muito forte. A gente consegue abrir uma série de oportunidades para todas as verticais, né, de carreira, né? Então, você tem uma área de tecnologia da informação que cada vez está mais latente para esse mercado, né? E a gente percebe uma preocupação muito grande desde a pequena revenda ou do pequeno produtor em estar conectado com essa tecnologia ou ter profissionais qualificados para conseguir trazer esse tipo de informação para dentro do negócio deles. De um outro lado, né, que para nós é de fato onde está a maior curva de demanda e acho que vem com um perfil muito de comercializar seus produtos e serviços, né? Acho que a área comercial é de fato quem tem sofrido aí o maior papel de protagonismo, considerando muito a expansão do agro, né, em regiões. Então, você tem um estado de Mato Grosso basicamente consolidado, mas tem uma região, que é a região do Vale do Araguaia, até próximo de Confresa, Querência, que é uma região que está sofrendo um crescimento muito agressivo, né? Muitos produtores, muitos pecuaristas fazendo a virada para a agricultura, muito arrendamento de terra e muita abertura de área. E, do outro lado, o estado de Goiás, que ainda é um estado pecuarista, ele vem fazendo essa virada para a agricultura, seguindo ali de um movimento de expansão também para Tocantins, Maranhão e Pará, né, que já são áreas que têm um potencial agrícola muito grande, que cada vez mais vem tomando um espaço maior dentro desse contexto, né? Acho que a região norte como um todo tem esse espaço. Então, a gente tem todas as áreas dentro do agronegócio sofrendo algum tipo de protagonismo, né? E uma coisa que é legal até de trazer é porque dentro de toda essa transformação, e aí, como eu mencionei, né, ainda um mercado, um segmento que tem seu tradicionalismo, a gente percebe o protagonismo das mulheres, né? Então, as mulheres cada vez mais também assumindo papéis super importantes, né?
a gente pega as cadeiras comerciais, né, os representantes técnicos de vendas, os consultores, que antes a maioria desses profissionais eles eram masculinos. Hoje a gente percebe uma entrada de maturidade muito grande e com uma atenção também para receber essas profissionais, porque entendem o quanto elas podem contribuir para o negócio, né, e na mesma proporção. Então, em linhas gerais, é o mercado como um todo. O RH com um desafio grande de recrutar profissionais que trazem esse dinamismo que o agronegócio está pedindo. As empresas menores tendo que se readequar, porque se a gente pega, por exemplo, o mercado de revenda agrícola, é um mercado que está passando por um momento de bastante consolidação, né? Você tem fundos de investimento com um apetite muito grande de aquisições, você tem empresas de capital estrangeiro olhando para os nossos negócios aqui com um carinho muito grande também e acessando de maneira muito frequente, fora a pulverização, né, de um portfólio de produtos e serviços para o produtor que é muito grande, né? Então, acho que todas as empresas elas estão tendo que se adequar, né? Tem regiões que, às vezes, você acaba tendo 70, 80 empresas concorrentes posicionadas na mesma cidade, né? Você não tocou num ponto importante, era até uma das minhas próximas perguntas, mas você já me deu o gancho já, que é justamente essa questão de fusões e aquisições que tem acontecido no setor. Você falou muito bem do universo dos insumos agrícolas, né? Mas a gente tem observado também até de empresas grandes produtoras de grãos, listadas em bolsa. A gente teve uma recente, vamos dizer, fusão nesse aspecto, né? O que isso impacta em termos de carreira e emprego nesse nível de gestão ou nessa parte de tecnologia? Abre oportunidade, fecha? O que você vê? Ou quais cargos, de repente, vão ter mais espaço dentro dessa tendência de fusões e aquisições no agro? Legal. Como você comentou, né, Ronaldo? Recentemente, a gente teve duas movimentações bem expressivas quando a gente fala de grandes grupos agrícolas e passa também por um momento de consolidação, né? Então, olhando o lado cheio do copo, abre também uma grande oportunidade para profissionais que, de fato, estão buscando se qualificar, né? E também se adaptar muito a esse modelo, né? Então, a gente percebe, sim, essa mudança. Quando acontecem essas fusões, a roupagem dessas empresas acaba mudando também e o nível de exigência começa a ser um pouco mais elevado, né? Então, profissionais que têm buscado se adaptar ao mercado, às novas tecnologias, né? Se adaptar e também melhorar seu conhecimento técnico, e aí de N áreas, normalmente acabam se sobressaindo. Uma coisa também que acontece muito quando o mercado ele começa a se consolidar, a demanda ela tende a aumentar, mas a régua de recrutamento também ela aumenta, né? Então, muitas vezes, a gente o papel da consultoria ele começa a se fazer mais importante, inclusive para níveis como, por exemplo, de um representante, né? A FES ela tem um papel muito importante no recrutamento e seleção de CEOs, diretores, né, nível C-Level e conselho pela marca FES Executive Search e pela marca Zap para middle, né, gerência, coordenação, mas a gente percebe que o mercado tem acessado a gente também bastante para essas vagas que a gente diria de nível especialista, analista sênior, pela senioridade que as posições estão pedindo, né? Então, área de recursos humanos, cada vez com protagonismo maior, né? Hoje, como você tem um mercado muito pulverizado e muitas vezes as empresas se posicionando em regiões remotas, recrutar bons profissionais com bom nível de mobilidade para essas regiões é um grande desafio, e principalmente fazer eles ficarem, né? De um outro lado, o segmento de tecnologia da informação, também cada vez mais presentes, né? Seja a tecnologia que está vindo embarcada dentro do maquinário, seja a tecnologia que está vindo embarcada dentro da linha de produto, seja químico, fertilizante, ou até mesmo a genética dos grãos, né? Seja a tecnologia, a inteligência artificial que as empresas estão começando a utilizar para conseguir trabalhar todas as pontas dentro da empresa, né? E fazer a empresa se comunicar de maneira mais efetiva. Quando a gente pega muito esse momento que a gente está passando de pandemia,
até as empresas mais tradicionais, né, independente de qual área que ela está inserida dentro da cadeia do agro, ela foi forçada a se adaptar e aceitar a tecnologia, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a área dos representantes comerciais, né? O representante ele tem muito o papel de ir lá, bater porteira, estar lado a lado com o cliente, né? Se fazer muito presente do lado do produtor, e do outro lado, o contato com a empresa também era muito presencial, né? Então, hoje, você tem negociações online, muitas vezes, inclusive, por aplicativos, e do outro lado, a empresa também está se moldando, né? Então, as reuniões internas dessas companhias, elas também estão acontecendo online, e elas estão percebendo que dá para fazer, e, inclusive, o resultado ele se mantém, né? Eu conversei com algumas empresas que me trouxeram que eles esperavam um impacto muito grande na hora de comercializar os produtos com essa questão do lockdown, mas que o resultado ele não sofreu um impacto significativo e que, de fato, os dois lados acabaram se adaptando, né? Sim, de fato. Também era a nossa entrevista está indo muito bem, que exatamente era essa a minha próxima pergunta, justamente nesse sentido. Então, você avalia, como especialista em talentos e recursos humanos, nessa relação empresas-funcionários, que essa questão da digitalização ela foi absorvida de uma maneira positiva, fazendo um recorte aí para o universo aí dos representantes técnicos de vendas e tal, enfim, a gente vive num outro mundo já há um ano, né? Como você pontuou bem, essa questão do trabalho remoto e tudo. Você acha que essa questão da digitalização funcionou bem nesse aspecto? Eu acho que ela vem sendo absorvida, tá, Ronaldo? Eu não diria que ela foi 100% bem absorvida, né? O mercado do agronegócio, né, ele está passando por uma transformação, né? Então, você ainda tem o patriarca das empresas, né? Aí falando talvez de grupos menores, produtores, né? Ou de empresas mais familiares, você ainda tem o patriarca presente, né? Que talvez tenha um modelo de pensamento mais tradicional, mas do outro lado você tem a segunda geração entrando nesses negócios com um mindset talvez um pouco diferente, que gosta de explorar um pouco mais dessas possibilidades, né? E eu acho que a pandemia ela de fato forçou um contexto que foi muito positivo para o avanço da tecnologia dentro do agronegócio, né? Seja a digitalização, seja a transformação na maneira de fazer negócio, né? Seja mesmo até a mudança de mindset de algumas empresas que acabavam adotando uma cultura bem mais tradicional. A gente percebe que, de fato, teve uma aderência, né? Mas eu ainda não consigo te dizer que, de fato, está 100%, né? Eu diria que a gente está passando por esse processo de transformação e eu diria também que a pandemia, olhando de novo o lado cheio do copo, ela vem agregando bastante para que isso aconteça, né? Talvez veio como um empurrãozinho nesse contexto. Eu queria que você falasse um pouco, Anderson, justamente dessa questão das especificidades do agro, das particularidades do setor. Como é que você vê, vamos dizer assim, esse tipo de atributo justamente para um profissional de cargo de gestão, enfim, vingar no segmento, né? Vamos dizer, de repente ele está vindo de uma outra área e tudo. Qual que é o peso, de fato, de saber das especificidades do agro para poder ter um bom desempenho de carreira no setor? Legal. Para algumas áreas, a gente percebe até um nível de abertura maior para a gente considerar profissionais de outros setores, né? Olhando muito mais, talvez, a competência técnica dele dentro daquela área que ele vai atuar, do que talvez relacionado ao ciclo de uma safra, ou como que funciona de fato o agro todo ano, né? Então, você tem, por exemplo, uma área financeira, onde talvez um gerente contábil, um gerente fiscal, num primeiro momento, ele não precisa vir com esse nível de protagonismo e conhecimento, olhando o contexto do agro. Então, empresas mais maduras acabam tendo uma abertura até maior para profissionais que venham de outros setores, né? Eu diria muito que ainda existe uma carência grande de profissionais qualificados, quando a gente olha muito essa entrada de capital estrangeiro, né, ou de fundos aqui no Centro-Oeste, por exemplo,
a exigência da língua inglesa ela cada vez se faz mais presente, né? Principalmente quando a gente olha cadeiras de gestão. E quando a gente olha, talvez, o pool de profissionais que a gente tem disponível, é um ponto de atenção, né? De um outro lado, também a gente percebe dentro do próprio segmento do agro as transições. Então, hoje você tem, por exemplo, profissionais que fizeram toda a carreira deles dentro da cadeia de insumos agrícolas e que está migrando hoje para maquinário, né? Porque o maquinário agrícola, antigamente, talvez você tinha ali as marcas muito bem posicionadas, hoje em dia você tem as marcas brigando pela vírgula de share de mercado, né? Então, a gente percebe esse trânsito tanto dentro do agro, olhando toda a cadeia, e também de profissionais que estão migrando de outros setores para cá. Uma coisa também que é interessante, Ronaldo, e que a gente tem percebido muito, a gente tem sido muito acessado por profissionais de outros setores que acabam até nos perguntando, poxa, o que eu preciso para fazer essa minha virada para entrar no agronegócio? O agronegócio, aí a gente pode colocar principalmente os 2 últimos anos, né, que foram anos muito bons, gerou um nível de exposição muito positiva para o mercado. Então, o nível de interesse de outros profissionais para atuar dentro do agronegócio está muito positivo e muito aberto, né? E aí, quando a gente fala muito de escopo técnico, né, eu acho que o inglês é, de fato, um ponto que, olhando principalmente cadeiras de gestão, é um ponto relevante, né? Para áreas talvez um pouco mais administrativas, eu acho que vai muito mais alinhado ao conhecimento técnico, então a gente tenta casar muito as experiências, né? E para a área comercial, de fato, aí sim precisa ter um nível de conhecimento talvez interessante dentro do que é o ciclo de uma safra, como que está o comportamento do produtor rural, né? A gente vê hoje o produtor cada vez mais antecipando as negociações dos produtos, né? Tem produtor que acaba antecipando 1 ano antes da safra. Então, para você fazer a gestão de um time que hoje está mais jovem, né? Você precisa, de fato, ter minimamente um conhecimento, né? E aí, do outro lado, também o fato de que hoje o produtor ele está buscando profissionais que consigam fazer vendas mais técnicas, vendas mais consultivas, né? A própria linha de produtos que vem sendo ofertada hoje no mercado, elas pedem profissionais mais qualificados nesse contexto também. E dentro desse diagnóstico que você está passando, como é que se encaixa, vamos dizer assim, a área de marketing, do perfil do bom profissional nisso e como é que as empresas estão enxergando? O que eu quero dizer é que a gente tem vamos dizer assim, um histórico no agro que muitas vezes não, a questão de que os núcleos de marketing, vamos dizer assim, eram ocupados, ou ainda em uma boa parte, por profissionais técnicos, engenheiros agrônomos ou tecnistas, e não efetivamente por profissionais de fato de comunicação e de marketing. Como é que você vê isso? Isso tem mudado? Como é que você vê essa transformação? Depende muito de qual fatia dentro do agro a gente vai analisar, tá, Ronaldo? Se a gente pega empresas mais tradicionais, de menor porte, de fato, a gente pode perceber ainda uma migração, inclusive, da área comercial, quando a gente fala muito de trade marketing, né, ou daquele profissional que acaba indo para marketing de produto, né? Mas quando a gente olha, talvez, empresas maiores, de fato, a área de marketing ela tem várias facetas, né? Então, você tem, de fato, a área de marketing que olha para a mídia, para o digital, né, que faz toda essa estratégia do branding da marca daquela empresa. Mas você também tem, por exemplo, cadeiras hoje que você encontra, por exemplo, muito mais num segmento de bens de consumo, como, por exemplo, especialista de pricing, especialista de campanha, né? Profissionais que vão aportar inteligência de mercado, então coordenadores, especialistas voltados para a área de inteligência de mercado. Essas áreas, de fato, elas estão ganhando sim um espaço, né? A gente ainda não consegue ter essas áreas com uma maturidade muito grande para alguns setores, por exemplo, quando a gente olha
revenda de insumos agrícolas é uma área que, de fato, vem ganhando espaço, né? Quando a gente, principalmente, olha as maiores, né? As indústrias multinacionais, seja de químico, fertilizante, talvez elas já tenham esses profissionais, inclusive, há algum tempo, mas se a gente for olhar uma linha histórica, não faz muito tempo. Algo que começou ali por volta de 2016, 17, né? Quando comparado a outros setores. Então, o marketing, ele é importante. Eu acho que a tecnologia tem trabalhado muito forte com o marketing, até porque cada vez mais o marketing ele tem que estar conectado com o comercial e também com a área de preços para você conseguir ter um trânsito de informação com uma agilidade maior, até para o profissional que está lá na ponta trabalhando a venda, ele conseguir ter acesso, talvez, ao portfólio de produto, de preço, os caminhos que ele tem para oferecer e até mesmo o que vão ser as campanhas que vão ser utilizadas, né? Hoje, falando, por exemplo, de estratégia de marketing e vendas, né, você acaba tendo uma estratégia para cada tipo de região. Então, você pega lá o Mato Grosso, talvez o perfil do produtor lá da 163 não é o mesmo perfil do produtor lá do Vale do Araguaia, que não é o mesmo. Então, o marketing, junto com a tecnologia e com a área de vendas, eles têm se unido bastante para conseguir adotar estratégias que são muito específicas para cada região, né? E aí é onde começa a aparecer, de fato, essas posições que eu mencionei. Legal, Anderson. Já um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa passa rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Foi uma super entrevista falando dessas oportunidades aí de carreira e emprego no agro nesse 2021 e daqui em diante. E eu queria deixar o espaço aberto aí, caso você queira deixar algum contato seu, para quem quiser mais informações, sejam candidatos, sejam empresas, enfim, o espaço está aberto. Legal. Ronaldo, primeiro, acho que agradecer pelo espaço. A conversa, de fato, foi muito proveitosa e sou muito grato, de novo, né, pela oportunidade da gente poder bater esse papo. Falando um pouco da FESA, né? A FESA hoje é uma consultoria lá de São Paulo, mas que hoje tem uma atuação na América Latina, né? Então, são 8 escritórios aqui no Brasil, e quando a gente fala, por exemplo, de Centro-Oeste, a gente está posicionado aqui em Goiânia, que é de onde eu estou conversando com você, justamente para conseguir atender um pouco desse regionalismo, né? Então, para fins de contato, o pessoal consegue me acessar muito fácil pelo LinkedIn, eu gosto muito de conversar com as pessoas por lá, e também pelo site da FESA, né? fesagroup.com.br, também tem todo o meu portfólio dos outros sócios da FESA, né? Você consegue ter fácil acesso a todos também pelo site. E, de novo, obrigado, Ronaldo. Imagina. Muito bom. O site é .com ou .com.br? fesagroup.com. .com. Legal. Muito bem. Dado o recado, uma vez mais agradeço. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na Altivia TV da internet. O Agropapo, que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da Altivia TV da internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.